irmãos. Essa visão que o pastor Divaldo está conversando com os irmãos foi assim. Foi na quinta-feira, estava próximo do carnaval, e eu saí do meu trabalho nessa época, eu estava saindo 2 horas da tarde. E próximo à rua do trabalho, quem conhece Niterói, eu trabalho perto da rua São João, tem a igreja, onde tem uma praça. De dia não tem problema de passar, porque criança na rua, pais com filhos ali, dá para passar ali, eu normalmente pego e saio na rua em frente ao terminal. Nisso, quando eu saí do meu trabalho, logo assim na esquina, não só eu, outras pessoas também estavam ouvindo uma certa música, um certo grupo tocando. Eu percebi que é uma música que particularmente eu não conheço, não sei que ritmo era aquele, mas eles estavam tocando assim com flautas, tocando com alguns instrumentos assim de sopro, outros que eu não conheço também. E eles estavam naquela animação ali tocando, mas era uma música que, ao ouvir, se você começasse a prestar muita atenção, você começava a ficar assim, gente, mas que som gostoso é esse? Uma música assim, que estava se chamando, atraindo as pessoas, como se estivesse meio que encantando as pessoas. Tanto é que eu fiquei ouvindo e fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, tentando entender onde eu estava vendo aquele som. Nesse quando eu comecei a atravessar a praça, sol quente, né, 2 horas da tarde, eu olhei assim e falei assim, eles trouxeram hoje uma dançarina, uma moça para dançar junto com eles. Eles tocando, uma moça dançando. Ela estava de vestido vermelho até o pé, uma blusa assim de manga, muito bonita, cabelo assim aproximadamente na cintura, aquele cabelo preto, fio reto, lisinho, branquinho assim. E ela estava dançando de costas para as pessoas que estavam passando, mas de frente para eles. Eu percebi que ela fazia movimentos muito sensuais com o quadril, com a cintura, parecia que era uma boneca de mola. E eu falei assim, gente, mas essa mulher tem uma cintura muito solta. E fiquei assim observando. Nisso eu fui, né, meio caminhando e olhando, ela dançando ali de frente para eles, fazendo certos movimentos. Depois ela começou assim, ela fez uma certa posição, olhando para eles. Subiu assim do chão, assim, mais ou menos uns 4 dedinhos, assim, ou mais ou menos um palmo. Aí eu fui, parei, arregalei assim o olho, ninguém estava vendo, só quem estava vendo era eu. Foi quando eu entendi que não era uma mulher, na verdade era um demônio. E eu fiquei assim, com o olho arregalado, assim, parado no meio da praça, olhando para ela. Ela rodou, da primeira rodada, a segunda, a terceira, olhou para mim, riu e desapareceu. E ninguém entendeu nada, porque só que eu estava vendo. Aí além do olho arregalado, eu fiquei assim, pé segurando a bolsa. Eu abri assim um pouco assim a boca. Aí depois eu falei assim, Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor, esse foi um exame do Senhor de Deus, isso é um demônio. Aí eu fiquei, Senhor, repreende esse demônio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia. Essas pessoas estão aqui ouvindo essa música, mas não sabem que na verdade há um demônio aqui na frente do grupo. E nisso que eu fui caminhando, baixei assim a cabeça, não olhei para eles, até porque eles ficaram assim olhando para mim, acharam estranha a minha atitude, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eu comecei a passar mal, dali da praça até próximo do terminal. Começou a me dar uma agonia, começou a me dar uma coisa ruim, uma sensação estranha, uma coisa esquisita. E eu comecei a me arrepiar, comecei a querer passar mal. E eu saí dali espírito de oração, falando, Senhor, a Tua palavra diz que os Teus anjos acampam ao redor dos Teus servos. Tem misericórdia, Senhor, no nome santo de Jesus. Repreende esse demônio que o Senhor me mostrou. Até ali próximo do terminal, depois aquela sensação ruim foi saindo, eu comecei a cantar um hino de louvor ao Senhor baixinho, peguei o ônibus, vim embora para casa, cheguei em casa, contei a mamãe, depois dobrei o joelho também, orei, pedi ao Senhor que tivesse misericórdia, que repreendesse aquilo, e graças a Deus eu não vi mais nada, foi só dessa vez. Mas sinceramente, meus irmãos, se o Senhor não permitisse que ela levantasse do chão e rodasse na minha frente, eu não ia entender que era uma pessoa, que era um demônio, eu pensei que a princípio fosse uma mulher. E esse grupo, Janaína? Esse grupo era o quê? São grupos evangélicos ou do mundo? O grupo, eu sinceramente não sei se são evangélicos ou do grupo, ou do mundo. Por quê? Já vi eles cantando tanto hinos, sempre tem, às vezes são 4 homens e uma senhora cantando com eles. Inclusive eles cantam até aquele hino, eu navegarei no oceano do Espírito. Como já vi também eles cantando músicas que não são cristãs, músicas que não são de adoração ao Senhor. Então, sinceramente, eu não sei se o grupo é cristão ou não. Se eles gostam, na verdade não são cristãos, mas gostam de cantar algumas músicas assim. Nesse dia era só instrumento, era só voz. É um determinado grupo, e eles me parecem ser, não sei, índios ou argentinos, eu não sei, peruanos, eu não sei a nacionalidade deles. Irmãos, a flauta que ela está se referindo, eu sei aquelas flautas que tocam assim em pé, não é isso? No Rio tem muito desses grupos.
E alguns desses grupos são evangélicos. Mas tanto esses grupos como muitas bandas evangélicas cantam e tocam todo tipo de música. Eles dançam com a música de fora, para a Janaína, e com as músicas de dentro. O que nós entendemos por essa visão que Deus deu a Janaína de dia, porque o Senhor Deus tinha revelado que ia usar ela no dom de visão. E ela viu isso com os olhos abertos, não foi aquela visão da imaginação que muitas pessoas têm, mas foi uma visão realmente olhos abertos, de dia. Foi isso, Janaína? Era de noite ou de dia? De dia, eu estava saindo do trabalho, aproximadamente 2 horas da tarde. De dia, irmãos. E o demônio depois desapareceu. Agora o que nós concluímos é que as músicas que não são para adoração é para os demônios bailar. E você está escutando qual tipo de música? Qual a música que você está dançando? Qual a música que você realmente está ouvindo? É para adoração ao Senhor ou essas músicas do mundo? Todas as músicas do mundo satisfazem ao inimigo e não a Deus. Para mim, Deus não iria mostrar a Janaína uma visão simplesmente para ela ver aquele demônio ali. Eu entendi perfeitamente que Deus estava mostrando para ela que aquela música tão linda, tão bonita que você disse, né, Janaína? Tão bonita, que as pessoas estavam parando para ouvir aquela música. Quem estava se agradando dela eram os demônios e não Deus, porque ela não viu anjo nenhum ali, música nenhuma, irmãos. As músicas, quando não são inspiradas para louvor ao Senhor, elas são inspiradas em outros intuitos. Existe música que fala de casais, músicas de guerras, que fala das guerras, músicas para todo tipo de sentimento. E esses sentimentos não é para adoração ao Senhor. Então nós, servos do Senhor, devemos somente entender. Eu acho que é assim, que devemos entender que os hinos é que são para adoração ao Senhor. E outra coisa, não é qualquer pessoa que canta hino que Deus aceita. A Escritura diz que aos retos convém um louvor. Crente que tem sua língua grande, que anda de qualquer maneira, pelado, de bermuda, sem camisa, seus louvores não são aceitos no céu. As pessoas se emocionam, mas Deus não se emociona por qualquer coisa. Pois no livro de Malaquias diz que derramo suas lágrimas dentro do meu altar, mas eu não atentei para isto. Deus não aceita qualquer coisa. O homem pensa que Deus aceita qualquer coisa, mas Deus não aceita. Como nós estudamos aqui, é antibíblico. Pastora, diaconisa, bispa, esses cargos que os homens criaram, que não têm base nas Escrituras. Salve os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a gente às vezes tem uma tristeza no coração. A gente chega aqui e diz, né, que está triste, né, e fala o porquê. Às vezes quando o Senhor, né, nos dá uma grande vitória, a gente às vezes não chega e não diz, né, que o Senhor é bom. O Senhor, Ele é maravilhoso. Os irmãos sabem que eu andei muito afligido, andei muito triste, porque bateram na Saveiro com meu filho, né? Depois bateram no gol comigo, o palio ferveu, ficou sem andar, e eu fiquei sem carro, fiquei andando a pé. E aquela aflição muito grande no meu coração. Mas nós não entendemos às vezes o caminho, né, que o Senhor determina para nós. Quando o pastor estava aqui falando, né, que quando o Senhor disse a Jeremias, desce ao oleiro, né, e eu estava ali meditando, como se o Senhor estivesse falando comigo também, olha, você vai descer lá e vai ver o que eu vou fazer com você. E assim, irmãos, o Senhor fez. Eu, com um coração muito triste, o pastor foi lá no mercado e a minha mulher falou para mim assim, olha, seu pastor disse que você está deixando a tristeza transparecer, que você está sendo fraco. Eu falei assim, aí ela me disse, irmãos, no coração doeu. Eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu lembrei de um passado muito já distante, quando eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero um pastor que não passe a mão na minha cabeça, mas que quando eu estiver fazendo algo errado, que ele chegue para mim e fale, custe o que custar. E eu pude ver como que o Senhor é fiel.
porque eu estava, irmãos, muito aflito, muito triste. Mas esta palavra do pastor me levantou. Glória a Deus. Porque eu pude refletir. E quando eu abri a Bíblia, né, eu falei, Senhor, agora o Senhor pode falar comigo o que devo fazer? Né? E eu abri a Bíblia lá em Jeremias 33, no versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, né? E farei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí eu falei, Senhor, eu sei que tu vai fazer algo na minha vida, porque esta palavra é profética para mim agora. Aleluia. Né? Então, irmãos, eu continuei, mas aquela tristeza foi saindo. Mas eu estava em Manilha, a minha esposa ligou e disse assim: olha, a seguradora disse que não vai consertar o seu carro porque ele é velho. Aí, né, a tristeza quis vir de novo, mas eu falei, Senhor, tenha misericórdia, seja feita a sua vontade. Naquele momento, irmãos, eu disse para o Senhor, Senhor, eu não posso ir lá na casa do rapaz, porque ele fez a parte dele, ele acionou o seguro, agora o seguro não quer pagar. A esposa dele estava muito triste por causa dessa batida, estava brigando com ele, e o Senhor me levou lá e falou, né, o que o Senhor queria, e ela ficou feliz, ficou sorrindo, e chorou, né, com as palavras que o Senhor foi dirigindo. E eu disse, Senhor, eu não posso ir lá na casa do rapaz e dizer para ele me ajudar, mas o Senhor pode me ajudar. Irmãos, e esqueci. Fui apanhar o meu carro. Quando eu cheguei lá no mecânico, que é um amigo, mecânico e amigo, ele falou assim: eu vou botar esse carro seu para rodar hoje. Já era umas 3 horas da tarde. Quando ele falou assim, eu não acreditei, mas falei, Senhor, será, Senhor? O Senhor vai me dar essa alegria? Irmãos, ele começou a mexer no carro. Eu tinha muita peça, eu tenho muitas peças em casa, né? E lá na oficina dele tem algumas. E ele mexeu, daqui a pouco ele botou o carro para andar. Mas ainda faltavam as outras peças que estavam amassadas. E alguém para colocar, e alguém para desamassar, alguém para esticar. Aí comprei as peças anteontem. Aí um rapaz falou assim para mim: traz aqui que eu vou botar para você. Você vai me dar R$50, eu vou botar tudo para você. Perfeito. Mas antes disso, a minha esposa, quando eu cheguei no sábado no mercado, ela falou assim: olha, o rapaz esteve aqui com a esposa dele e deixou aqui R$685 para você, para te ajudar a consertar o seu carro. Irmãos, eu pude ver a mão do Senhor, quando o Senhor viu no meu coração não prejudicar ninguém. Eu falei: Senhor, eu não posso ir lá, mas o Senhor pode me ajudar. Eu não fui, mas o Senhor enviou ele para me abençoar. Mas também quero deixar para os irmãos uma palavra que o Senhor falou muito no meu coração. Depois que o pastor foi lá e disse que o irmão estava um pouco fraco, eu comecei a ler muito e chorar. Falei: Senhor, um servo do Senhor tem que ser forte, verdadeiro. Eu sei que essas coisas estão acontecendo, mas no meu coração não existe pecado premeditado. Se existe pecado, se eu estou pecando por alguma coisa, mostra-me, Pai, que eu estou pronto a deixar, a não mais pecar. Mas o Senhor sabe, conhece o nosso coração. Ele sabe que eu me esforço muito para andar na presença do Senhor. Então eu quero ler com os irmãos Provérbios 2. Foi com esta palavra que o Senhor começou muito a alegrar o meu coração, do 4 em diante. Ser como a prata a buscares, e como a tesouro escondido procurares,
então entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria à sua boca, e que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para o que caminha na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça e o juízo, a equidade e toda a boa vereda. Foi com esta palavra, irmãos, que o Senhor foi arrancando toda a tristeza do meu coração. Porque quando começa a acontecer algo em nossas vidas, e nós esquecemos muitas das vezes de buscar no Senhor, de procurar entender o que está acontecendo, de procurar no Senhor. Porque quando acontece e nós estamos buscando no Senhor, né, deixando nas mãos do Senhor, nós vamos encontrar força para vencer. Mas se a gente começar a falar, Senhor, o que está acontecendo, começar a murmurar, por que, Senhor? Eu pequei, Senhor, eu não pequei, Senhor. E a gente acaba se afundando. Quando a palavra diz que o homem se queixa do seu próprio pecado. Eu começo a meditar muito na palavra. Se os nossos irmãos, né, Elias, Eliseu, se a vida deles for só bênção. Elias, né, nós lemos na palavra que a tristeza foi grande no seu coração, quando ele se reservou, né, e se calou, e o Senhor foi e o chamou, e o Senhor disse: seu caminho ainda é grande, ainda é longo, e o nosso caminho ainda é longo, no meio de dores e de aflições, o nosso caminho ainda é longo. Nós não podemos, né, nos abater. Nós não podemos nos entristecer com as coisas que acontecem, porque o Senhor, irmãos, Ele é grande. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele fez esta maravilha e me deu esta alegria. E Ele está pronto para alegrar o coração de cada um dos irmãos. Mas o Senhor viu a sinceridade do meu coração. O Senhor viu quando eu fui naquela casa que estava para ser desmoronada. E quando eu falei da palavra e disse que o Senhor é um Deus que faz e desfaz, só Ele. Não tem mais ninguém para desfazer se Ele não quiser, e não tem ninguém para construir se Ele não quiser construir. O Senhor, Ele nos usa para fazer e nos usa para desfazer, mas tudo é o Senhor. Quando o Senhor disse lá em Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. Irmãos, clama ao Senhor e Ele vai responder. Porque quando eu vi meu coração muito abatido, eu clamei ao Senhor. E quando o pastor foi lá e falou que eu estava me fraquejando, se fosse uma outra pessoa, numa outra igreja que eu estivesse, eles iam lá e iam me apanhar no colo e dizer: ah, irmãozinho está muito triste, o irmãozinho tem razão de ficar triste. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse que o servo do Senhor não pode se abater. O servo do Senhor tem que permanecer firme. Por isso, irmãos, eu me alegro com este lugar e com a palavra que é falada pela boca de cada um dos irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor, né? O nosso intuito, na verdade, irmãos, não é humilhar ninguém, né? Eu penso que os irmãos assim, vê assim, porque muitas vezes nós falamos uma palavra até mesmo assim, pelo Espírito, rapidamente sai de nossos lábios, né? Uma vez, né, eu cheguei para uma irmã daqui, às vezes eu passo por um irmão e falo uma coisa, né? Eu falei para a irmã: olha, irmã, quem observa os passos dos outros não consegue enxergar o seu caminho. Aí a irmã disse: e hoje eu percebi a pessoa que fala essa mesma palavra. Eu falei: a mesma palavra? Sim, é. Mas aquilo saiu dos meus lábios assim, eu não estava premeditando para falar, né? E Deus tem cuidado dos irmãos. O maior cuidado, quem tem é Deus. Eu estou do lado do Senhor, e o Senhor por isso também está do meu lado, porque eu quero velar pela palavra, cuidar da palavra e cuidar dos irmãos.
né? Desde o momento que os irmãos não abandonem a palavra, serão cuidados e velados pelo Senhor. Eu sempre penso assim, né? Se existe uma casa em que a pessoa está cuidando dela, então quem mora dentro dela também está se beneficiando daquela casa. Então, vamos dizer assim, que a palavra de Deus é a casa. Então, se ele vela pela palavra, quem estiver dentro da palavra está sendo velado pela palavra. Entenderam? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, né? Olha, o nosso jovem André, ele tem vindo aqui conosco, hoje ele veio conversar um pouco, conosco veio mais cedo, não pôde chegar tão cedo por causa de algumas coisas, mas estava me contando um pouco da sua história e tem sentido vontade assim, de vir para ouvir a palavra, segundo ele, né? E nós estamos realmente sempre de braço aberto para todos que queiram ouvir a palavra. E o André gosta de cantar. Eu só não sei tocar para ele cantar, ele vai tocar, né? Ele vai tocar e vai cantar. Tem duas guitarras aqui, só escolher. Então vamos ouvir o André louvando o Senhor com um hino. Certamente vai louvar o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Santos irmãos, meu Pai do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar na presença do Senhor e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo e amados irmãos. Eu vou cantar um louvor, espero que os irmãos me ajudem, por favor.
Deus, bendito seja o nome do Senhor. De louvor hoje vai cantar hoje, tá? Glória a Deus. Irmãos, maravilhoso. Deus continue abençoando o nosso irmão André, em nome do Senhor Jesus. Salve, Senhor. Irmãos, como o Senhor tem feito maravilhas. Nós estávamos falando sobre ser aprovado, suportar calúnia. E quando eu sentei, né, o irmão Edson veio falar, eu abri a escritura, poxa, caiu em cima de um assunto muito assim, que encaixa com o que nós estávamos falando. E nós vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia. No livro de Mateus 5. Só o Senhor, só Ele é o Senhor. Diz assim a palavra, Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os verdadeiros profetas que foram antes de vós. Amém. Irmãos, o Espírito me tocou algo profundo aqui. Todos conhecem o texto, eu creio. Todos sabem do texto. Mas há algo aqui, irmãos, que o Senhor me fez lembrar das palavras que nós estávamos falando. Porque Ele disse, bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado sois vós, quando os perseguirem por causa da justiça e disserem todo mal. Mas quando o homem é bem-aventurado? Quando ele sofre, suporta e continua servindo ao Senhor. Aí Jesus diz assim, alegrai-vos neste dia, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sim. Por quê? Irmãos, Deus quer pessoas que sofram essas coisas e permaneçam como colunas. Isso que honra Ele. Porque aquele que é soprado por um vento e cai, esse não honra o Senhor. É isso que o Espírito está me dando aqui, o que eu já estava falando antes com os irmãos. Bem-aventurados sois quando todos disserem todo mal. Eu fiquei pensando, todo mal, toda maldade contra a pessoa. Porque o diabo só faz isso, irmão, contra aqueles que estão amando e servindo ao Senhor. O diabo só usa pessoas para caluniar a igreja, aos irmãos, quando essas pessoas estão servindo, andando no caminho do Senhor. Ele não anda caluniando o reino dele e as trevas dele, não, porque já estão perdidos. Mas eles procuram atacar os cristãos que estão em obediência. E quando o cristão consegue se firmar, a glória no céu, a glória desse cristão é grande. Porque ele está glorificando o Senhor, porque ele é uma casa que não caiu. É obra de ouro, é obra de prata, é obra de pedras preciosas. O fogo veio e não queimou ele. Ele permanece, aleluia. E assim, irmão, o irmão, a irmã que permanece quando houve calúnia, quando alguém te ataca, quando alguém te despreza, e você continua no caminho do Senhor firme, o teu galardão é grande no céu, aleluia. As coisas não estão acontecendo de qualquer maneira, ou que Deus esteja ausente, sem entender, sem conhecer. Deus está a par da situação. Cada vez que o irmão ou a irmã suporta, sem caluniar, como fez o irmão Edson, ele disse que não quis ir atrás do prejuízo para prejudicar as pessoas diante de polícia, ou ficar com o seu coração angustiado e triste, rancoroso, ou com ódio, ou com vontade de fazer uma vingança, mas
entregou nas mãos do Senhor, descansou e foi tratar do carro. Enquanto ele sofreu isto, Deus estava preparando o coração do moço que bateu no seu carro. O coração dele e o coração da sua esposa. Porque eu tinha realmente observado que o irmão Edson estava no dia da batida bem fora de si mesmo, porque a situação é muito complicada. E eu falei assim: Senhor, fui orando, prepara o teu servo para pregar para esse rapaz. Eu vi que o rapaz estava consciente das coisas e parecia uma porta aberta para ouvir falar da palavra. E quem terminou falando a palavra para ele foi a irmã Marlene, sua esposa. Depois ele foi na casa do rapaz procurar o rapaz, como ele contou aqui, e lá a esposa do rapaz estava querendo largar a família, largar o rapaz, ele ir embora, e o irmão Edson chegou no momento exato em que ele pregou, para conseguir pregar a palavra. Ele não sufocou a mensagem da cruz na tribulação. Mas é isso que o inimigo faz. Então, irmãos, quando eu sentei, eu ouvi a palavra, o Espírito falou para mim: é bem-aventurado, porque a pessoa que aguenta, esta pessoa, eu posso contar com ela. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Sofrer é suportar também, significa suportar aquela perseguição, sofrer. Então, amados, quando alguém sofre, são pessoas que realmente Deus escolhe para tal fim, também para o nome dele ser glorificado. E essas pessoas serão recompensadas diante dos santos anjos. Irmãos, lá no céu, os cristãos que são caluniados, são desprezados, permanecem servindo ao Senhor. No dia da decoração, no dia em que os anjos estarão junto àquela coisa maravilhosa, da formatura dos crentes, irmãos, vai ser dito o que cada um fez e por que ele está recebendo aquele galardão, que eu não sei exatamente o que vai ser. Certamente é uma glória que a pessoa vai receber perante lá a todos, e será visto. Já aquele que por causa de qualquer coisinha fica murmurando, fica reclamando, aí desanima, vai para a igreja, fica em casa vendo televisão, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, fica lá e os irmãos estão lá ralando a oração: Senhor, tem misericórdia, estende a mão, e o irmão fica em casa lá, roncando. Esses vão receber galardão? Nem sei se vão receber salvação. Bom, acho que se eu falar isso, que o mecânico não cobrou o serviço. Só o outro rapaz cobrou R$50. Então quanto que o irmão lucrou disso tudo? Nós dois, hein? Mas então eu empresto com ele. Está sobrando. Deus abençoou grandiosamente. Ele disse que ia repreender o devorador, ele repreende o devorador. Agora, se o irmão tivesse agido erradamente, ou falado coisas absurdas, a coisa ia enrolar, Deus não ia preparar de repente o coração do moço para deixar essa quantia de quase R$700 na mão da irmã. Isso não é a mão de Deus, é a misericórdia do Senhor. Prova de que o Senhor verdadeiramente se agrada daqueles que suportam e que não vão prejudicar ninguém por causa de algumas coisas. Então, amados queridos irmãos, feliz, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Tem gente que é muito perseguida por causa de coisas erradas que ele se mete. Esse não é feliz, não é bem-aventurado e não vai receber coisa nenhuma do Senhor. Mas por causa da justiça, você serve ao Senhor, você pratica a justiça, o irmão, a irmã tem uma vida de justiça e procura agradar o Senhor, e alguém se levanta do nada para te caluniar, porque não gosta de você e te despreza ou quer te prejudicar, e o irmão suporta, o irmão continua servindo ao Senhor, continua buscando a Deus, entregando essas vidas nas mãos do Senhor, Deus vai te recompensar, que tem promessa. Irmão, todo mandamento, olha, eu tenho observado ultimamente, eu não sei, tem época que Deus me faz assim observar algo na Bíblia que eu nunca tentei tanto para isso. Eu tenho observado as promessas. Há tantas promessas nas passagens, nos mandamentos, tanto promessa para esta vida como para a futura. Eu não prego prosperidade, eu prego santidade e obediência ao Senhor. E prego que Deus é recompensador da má obra e das boas obras. E aqui está cheio de recompensa. O 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele faz assim uma lembrança de que grande é o galardão. Então exulta e alegra. Você está recebendo só o salário porque você está fazendo isso. Você está recebendo bênção. Lá no seu banco está sendo depositado, dá ouro porque você tem suportado. Você suporta, você me honra diante dos homens.
Tem aquela história de William Tyndale, outros varões foram para a China, outros foram para a Índia, e muitos desses varões encontraram dificuldade porque algumas pessoas religiosas não queriam estar com eles, e alguns se levantaram caluniando, mas o amor deles era tão grande pela obra que eles deixavam de lado as calúnias e prosseguiam no seu combate. Depois, até alguns, por exemplo, o rapaz que foi para a China, alguns de que no início não estava muito bem, não estava aceitando, começaram a observar a persistência, o amor dele e a dedicação que ele tinha pela causa da salvação na China, e alguns terminaram cedendo e colaram com ele firmemente para continuar a obra. Deus precisa de pessoas, irmãos, que não caem facilmente. Sabe, irmãos, quando uma obra é feita, o alicerce é bem feito, claro, o alicerce é Cristo, mas as colunas que são colocadas sobre o alicerce, né, e a cinta, isso aí é suficiente. Se elas forem bem feitas, elas seguram a obra. O tijolo pode até apodrecer, como tem alguns ali da obra de trás apodrecendo por causa da chuva, porque não foram bem assados no fogo. A chuva bate, né, ele desmancha. Mas os daqui não, os daqui pode ficar 100 anos aqui que a chuva não vai desmanchar, porque isso aqui, olha só, chega tão preto. Sabe por quê? Esse é o tijolo que põe mais caloria. É colocado num carrinho, não é isso? Dentro da fornalha. Esses tijolos são tijolos que ficam do lado. E do meio, eles recebem calor, mas não tanto como esses. Esses são chamados de requeimados. Sabe o que me faz lembrar isso? O Espírito Santo me faz lembrar de Cantar de Salomão, capítulo 1, quando diz ali: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Alguns irmãos antigos, quem lembra sabe o segredo, sabe o que significa isso, não sabe? Se esqueceu, depois pode perguntar. Mas, irmãos, então quando um cristão ele permanece, a obra flui. Eu tenho 34 anos no Evangelho, levando chicotada, levando caluniada, levando tijolada, pedrada. Não é nem mais pedra, às vezes. Olha, teve época que era meteoro. Uma vez tiveram um sonho comigo, que veio uma pedra gigante sobre a minha casa e para destruir a minha vida, e eu também. E quando chegou perto da casa, para destruir a casa, ela virou pó. Tinha um campo, né, o domo de Tesla, que a gente não entende, sabe disso, mas que estão criando aí, já criaram. É um campo invisível, um campo de força, um campo magnético. Ela bateu ali o poder do Senhor e ela se desfez. Então, irmão, eu não recebi pedrada, não, é meteorada, um monte de meteoro. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Já tive um sonho uma vez, né, eram bombas que estavam jogando, e eu me lembro que aquele estava perto, e uma bomba pegou perto daquele e jogou aquele muito longe, tadinha da minha filha. Mas aí veio uma bomba, mas era bomba, mas não é bombinha de mão não, era jogada mesmo com canhão. Veio uma bomba para cima de mim e não tinha como escapar. E ela explodiu, mas quando explodiu, eu saí para o outro lado. não me fez dano nenhum. Isso, irmãos, eu tenho entendido que o Senhor tem estado comigo. Porque se você passar pelo fogo, o Senhor passa com você, você desespera e afunde como Pedro, como Deus vai confiar a obra? Como Deus vai ir contigo mais adiante? Como você vai testificar de Deus no seu viver, se lá na frente você cai e denigre o nome do Senhor? Nem galardão vai receber, e quanto mais testificar do nome de Deus na sua vida. Mas se você suportar as aflições, as calúnias, ou alguém que te despreza, saiba de certo, você é muito querido pelo Senhor, e Deus realmente tem preparado uma recompensa adicional, a salvação para você. Com certeza você não será esquecido. Os bilhões de crentes que existem, irmãos, eu acredito que como no céu não tem hora e dia mais, que se fosse aqui para nós, ia durar milhões de anos, não é a formatura, porque cada um, Deus vai falar, vai mostrar perfeitamente o que foi feito. Não, os pecados não serão lembrados mais, não é? Os pecados não virão mais em memória, serão esquecidos. O Senhor só vai falar das bênçãos que cada um fez e cumpriu com fidelidade. Entendam e guardem isso no seu coração. Se os irmãos suportarem, saibam de certo que estarão glorificando o nome do Senhor, e naquele dia tem uma grande recompensa para vocês. Não só naquele dia não,
Deus tem recompensado muitos servos fiéis a Ele aqui na terra, curando, aliviando do mal, abrindo porta, resolvendo problemas. Sejam fiéis, não envergonhem o nome do Senhor. Vocês vão sentir o amor poderoso do Senhor sobre as vossas vidas, aquele carinho.